Oi, gente, boa noite, muito bem-vindos a todos, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã em favor de você mesmo. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. É certo. Serenidade, paciência, tranquilidade. A gente não tem que ganhar com discussão nenhuma. Não é uma competição. Tem que dar o direito às pessoas de terem as suas opiniões. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. E quem diz que a nossa opinião é melhor do que a dos outros, né? Vamos pensar nisso também. E assim vamos para o livro dos Espíritos, continuando com as considerações sobre a pluralidade das existências. Temos visto algumas pessoas raciocinarem assim: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e atribulações. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar o homem a sofrer perpetuamente por motivos de alguns momentos de erro do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Dois industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas de seu operário, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro industrial disse ao seu operário: perdeu um dia, me deve por isso uma compensação. Executou mal o seu trabalho, ficou a me dever uma reparação. Consinto que o recomece. Trate de executar bem seu trabalho, que o conservarei a meu serviço e poderá continuar aspirando à posição superior que prometi. Será preciso perguntarmos qual dos industriais foi mais humano? Será que Deus, que é a clemência, seja mais inexorável do que um homem? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique decidida para sempre por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que se aos homens fosse dado escolher, ninguém gostaria de um julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se pode dizer da pluralidade das existências, mas conforme anteriormente ponderamos, Deus não nos pede permissão nem consulta os nossos gostos. Ou é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos espíritos. Continuamos amanhã. Muitas ponderações, mas muito claro, né? Acho que não há dúvidas.
Vamos então para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, também de Kardec. Nós estamos no capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, no item das instruções dos espíritos. Esse se chama A Beneficência, é uma mensagem assinada por São Vicente de Paulo e foi nos dada em Paris, em 1858. Sejam bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que está em suas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito. Amem-se uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais a não ser pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela aventura e consolação. Sejam bons, amparem seus irmãos, deixem de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna se abrirá. Além disso, qual entre vocês ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, pela narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscássemos a volúpia que uma boa ação proporciona, conservaríamos-nos sempre na senda do progresso espiritual. Não lhes faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notem que a sua história guarda a piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Jesus não lhes disse tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar seus ensinamentos divinos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Porém, desprezam esse livro, considerando-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Seus males provêm todos do abandono voluntário a que votam esse resumo das leis divinas. Leiam as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditem nelas. Homens fortes, armem-se. Homens fracos, façam da sua brandura, da sua fé, as suas armas. Sejam mais persuasivos, mais constantes na propagação da sua nova doutrina. Apenas encorajamento é que vimos lhes dar, apenas para estimularmos o seu zelo e suas virtudes, é que Deus permite que nos manifestemos a vocês. Mas se cada um quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si
e expulsar esse sentimento todo divino. Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais têm de contribuir para o alívio de seus semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que lhes recomendo com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, unam-se para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrarão a sua recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione, já na vida presente. Estejam unidos, amem-se uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. E vamos terminar as nossas leituras, então, no livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, com a frase de Emmanuel. Seus pensamentos mais íntimos são ímãs vigorosos, trazendo ao seu roteiro as forças que você procura.